Diga comigo, a verdadeira conversão. A verdadeira conversão. Coloca o tema aqui da nossa... Isso, a verdadeira conversão. Quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus ele falava muito comigo e tem assim tratado, principalmente nessa campanha, que precisa haver um processo. O processo da conversão na pessoa precisa acontecer. Vamos iniciar dizendo o que é conversão. É quando uma pessoa muda a maneira dela viver. Ela se converteu. Ela estava indo para esse lado e agora ela está indo para esse lado. Ou seja, ela era de uma forma, ela passou a ser de outra forma. Ela se converteu. Agora, a conversão não é apenas de lábios. Não é apenas eu falar, eu me converti. Fulano de tal se converteu. Fulano de tal levantou a mão à igreja, entregou a vida a Jesus. Fulano de tal então se batizou. Isso não necessariamente é conversão, porque isso é apenas um passo da conversão. A conversão existe um processo, existe um caminho para a conversão. E por que nós estamos falando isso? Porque nessa campanha Deus, Ele quer abrir a sua visão para você enxergar verdadeiramente como é o princípio, porque eu acredito que você não quer estar na igreja e o dia do arrebatamento você não subir. Esse é o grande objetivo das pessoas então se converterem a Cristo Jesus. Nós nos convertemos a Cristo porque nós somos salvos por Ele. Nós então temos o direito da salvação nele, através então da nossa fé, através da graça, por meio da fé. Então aí que está o detalhe, para a minha vida e para a sua. Então, alguns passos da conversão, e eu primeiro quero citar 5 passos que Deus tratou comigo sobre a conversão. E o primeiro passo é a confissão. Diga comigo, confissão. Principalmente as pessoas que vieram então, da igreja romana, se lembra que ali fazia então a confissão, o padre ficava então do outro lado, e a pessoa então do lado de cá do confessário, e então ali falava um ao outro, ali ele falava, e depois mandava-se então rezar tantas orações para poder então ser perdoados aqueles pecados, Mas, quando nós olhamos à luz da Bíblia, e eu extraí aqui alguns versículos para poder então trazer esse conteúdo para vocês. O primeiro versículo está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não tem conversão sem confissão. Não dá para você dizer, eu me converti, só que eu não quero confessar o meu pecado. Eu não quero então expor aquilo que está dentro de mim. Irmãos, Deus conhece você. Deus, Ele sabe o que está aí dentro do teu coração. Ele sabe exatamente o que está aí dentro do teu coração. Então você precisa abrir o seu coração para Ele e confessar. Segundo texto, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então veja, quem então esconde os pecados? Eu vou esconder. Você pode esconder do seu pai, você pode esconder da sua mãe, você pode esconder do seu cônjuge, você pode esconder de mim, você pode esconder das pessoas que trabalham com você, mas você não consegue esconder de Deus. Deus sabe quem você é de verdade. Deus conhece o seu coração. Deus sabe você de uma forma completa. Então é melhor você confessar a Ele. Deus, eu estou vivendo isso. Qual é a diferença daquela pessoa que confessa e daquela pessoa que não confessa? É Davi e Saul. Saul, ele tinha um monte de problemas, mas ele era duro. Ele era um rei duro, ele não queria se curvar. Davi não, Davi errava e se jogava diante de Deus e falava, Senhor, eu errei.
Então, fique aqui a deixa. Você é uma pessoa de fácil abrir o seu coração para Deus, porque se você está sentindo uma mágoa, você precisa confessar a Deus. Se você está sentindo ódio por alguém, você precisa confessar a Deus. Se você está irado com alguém, você precisa confessar a Deus, porque senão você não vai prosperar. Senão a sua vida não vai então avançar. Outro texto, Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O confessar para uma outra pessoa, para o pastor, para a pastora, para um líder, para uma pessoa que você confia, para que você tenha segurança, isso vai fazer você vomitar, jogar para fora aquilo que está aqui dentro de você. Exemplo, quantos homens que chegaram em mim e disseram assim para mim: pastor, eu estou vivendo um problema, eu tenho um pecado aqui oculto, e eu acesso a pornografia. Eu não joguei eles para traça, eu não tirei eles então da igreja, eu não excluí eles. E nós, fazendo uma reunião com a equipe de louvor, nos lembramos que algumas igrejas hoje, ainda hoje, no século 21, se a pessoa confessar um pecado, ela é excluída, ela é tirada do rol de membro, ela não pode ceiar. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar. O que é melhor, a pessoa confessar ou ela ficar com o pecado? Ela ficar com o pecado enrustido, só porque as pessoas não podem saber disso. Então a Bíblia diz que nós precisamos confessar. Não há conversão sem confissão. Você pode repetir isso comigo? Não há conversão sem confissão. O quarto texto, Salmo 32:5. Olha o que Davi falou: enquanto não confessei o meu pecado, a minha força se esgotava em gemidos de cada dia. Olhe para cá e preste atenção, irmãos. Receba essa palavra pastoral para você. Não é uma palavra profética, é uma palavra pastoral para doutrinar você, ajustar você. Enquanto você não confessar os seus pecados, você vai carregar dentro de você esse pecado, você vai ficar fraco. Quando você olha uma pessoa fraca, quando você vê uma pessoa que ela não consegue romper espiritualmente, familiarmente, em todos os aspectos, é porque ela não confessa os seus pecados. Davi disse: enquanto não confessei os meus pecados, eu estava me esgotando. Estava me esgotando, mas quando eu confessei, aleluia, a vitória então chega. Então você precisa então de confissão. Hoje é noite, é manhã de salvação, é um dia de salvação, é um dia que Deus quer ajustar a nossa vida, para haver então uma transformação em nós. Mas você precisa confessar. A confissão precisa fazer parte da tua vida. Não importa como você está, você precisa simplesmente dizer assim: poxa, eu preciso mudar. Eu sempre digo, não tem como você ajudar ninguém a mudar de vida, ser uma pessoa diferente, se primeiro ela não querer. Irmão, você pode forçar, você pode bater, você pode fazer o que for, não muda. A única coisa que vai mudar é quando a pessoa quer. Se a pessoa quiser, ela muda. Pergunte para o irmão que está do teu lado: você quer mudar? A verdadeira conversão. Segunda coisa que nós precisamos entender: perdão. Diga comigo: perdão. Irmãos, Deus é Pai. Deus é Pai. E Deus, como Pai, Ele não vai te castigar. Deus, Ele não vai te castigar jamais. Quem castiga é o diabo. Deus, Ele te ama, Ele quer que você então tenha uma vida diferenciada, e Ele te perdoa. Não importa o problema que esteja acontecendo, Ele te perdoa. Pastor, mas pode ser horrível? Pode. Olha aqui, Isaías 6:18, desculpa. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve.
ainda que seja como púrpura, se tornarão como a lã. Irmãos, seus pecados podem ser grandes, grotescos, mas quando você os confessa, você alcança o perdão de Deus, você alcança o favor de Deus, você alcança a misericórdia de Deus. Mas tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que não. Uma mentira é um pecado. Um adultério é um pecado. Um assassinato é um pecado, né? Ou seja, eu dei aqui 3 esferas para vocês. O perdão é para tanto um quanto o outro, tanto o outro. Todos são perdoados da mesma maneira. Porque Jesus ele já nos perdoou. Basta eu e você então confessar, basta eu entender o perdão sobre a minha vida, que eu tenho então uma vida transparente, tranquila diante do Senhor, e Ele me perdoa. Segundo texto, Miqueias 7,18. Quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Aleluia. O nosso Deus perdoa os nossos pecados. Por isso que a igreja é o lugar dos ex-bandido, ex-adúltero, ex-prostituto, e aí vai, ex-viciado, e assim por diante. Porque é ali, a igreja é assim. E de repente você olha para uma pessoa e fala assim: poxa vida, mas essa pessoa, Deus está usando a vida dela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a presença de Deus ela é grande sobre a nossa vida. E eu preciso entender que os meus pecados, por mais maior que eles sejam, Jesus ele perdoou e pegou e jogou na profundeza do mar. Ninguém pode ir lá e tirar mais. Ninguém pode ir lá e desenterrar. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que você já foi perdoado por Cristo Jesus. Então ninguém pode mais jogar nada na tua cara. Tem pessoas que ficam, sabe, se lembrando. E é um grande detalhe para nós então colocarmos no ponto nessa mensagem. Porque é uma pressão mental na vida de muitas pessoas. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Ah, mas eu era dessa maneira. Jesus já te perdoou, meu irmão e minha irmã. Jesus já te limpou, meus irmãos. Deixe isso para trás, vamos para frente. Tire essa pressão da tua vida. Receba a graça, o favor e a presença de Deus em você. Ou você entende o perdão ou não há conversão de verdade sobre a sua vida. Você precisa entender o perdão. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: Jesus já te perdoou. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia. Jesus foi lá com seu sangue e apagou os seus pecados. Sabe, aquela besteira que você fez na vida, Jesus apagou. Aquele problema que você então fez, Jesus foi lá e passou o sangue e apagou. Não tem mais registro disso no mundo espiritual. Então nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então essa é a verdadeira conversão, onde eu confesso, onde eu entendo que o perdão de Deus está acessível para a minha vida. Se eu confesso, eu sou perdoado. E aí eu vou para o próximo passo. Diga comigo: eu confesso, sou perdoado, agora tenho relacionamento com Deus. Se você não confessar, você não será perdoado. Se você não for perdoado, você não consegue se relacionar com Deus, irmãos. Mas se você confessa, você é perdoado e você passa a ter relacionamento com Deus, aleluia. Você passa então a ver Ele, a andar com Ele, dado as mãos. Jó disse assim no texto: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Relacionamento com Deus. Se eu sou perdoado, eu então passo a ter relacionamento com Deus. O texto está em Salmo 42, versículo 1 e 2.
Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando terei privilégio de comparecer, Deus? Ou seja, assim como a corça corre então para a água, assim também eu e você precisamos correr para o Senhor. Precisamos desejar as coisas de Deus. Precisamos desejar nos relacionar com Deus. Nós queremos então bons amigos. Nós queremos então pessoas boas ao nosso lado. Mas nos esquecemos que Deus é o nosso melhor amigo. É aquele que quer se relacionar comigo através do Espírito Santo. Então, se sou perdoado, tenho um relacionamento, passo então a viver agora como filho. Não estou mais longe, eu estou perto. Mateus 4:18 ao 22. Olha o que esses discípulos fizeram. Eram todas pessoas assim comuns, pescadores e pecadores também. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, saindo imediatamente as redes, lançaram então as redes e os seguiram. E indo adiante dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles também, deixando imediatamente a rede, entrou então no barco, imediatamente a rede e o barco do seu pai, e o seguiram. Ou seja, Jesus então, quando Ele nos chama, Ele quer então se relacionar conosco. Nós precisamos deixar a nossa vida do passado, nós precisamos deixar então a nossa vida que estávamos vivendo até ontem, e passar então a viver uma vida nova com Cristo. Sabe, irmãos, isso é muito especial da parte de Deus para conosco. Se eu então sou perdoado, eu confesso, sou perdoado e agora tenho um relacionamento com o Pai. Esse tripé precisa acontecer com a minha vida e com a sua vida. Tem gente que quer ter relacionamento sem confessar, não consegue. Tem gente que quer ter relacionamento sem pedir o perdão, não consegue. Por quê? O que traz o relacionamento para a vida das pessoas é a confissão, o perdão e o relacionamento. Ou seja, eu preciso caminhar um caminho, eu preciso dar passos na direção de uma vida transformada. Aí eu vejo pessoas que querem cantar, querem pregar, querem dançar, querem servir, querem fazer um monte de coisa, mas não confessaram, não receberam o perdão, não alcançam o relacionamento com Deus, não tem relacionamento com Deus. E é fácil quando você olha para uma pessoa, você sabe se ela tem vida com Deus ou não. Então você vai sair daqui com a mentalidade: opa, peraí, eu sou convertido, e eu preciso então caminhar nessas coisas. Se eu não confessei, eu vou confessar. Se eu não entendi o perdão, eu vou então entender o perdão, que Jesus já me perdoou e eu tenho direito. E agora eu vou me relacionar com Ele. Pastor, me relacionar com Jesus como? Com o Espírito Santo como? Ter uma vida cotidiana diante dEle. Irmãos, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ler a Bíblia. Precisa orar. Precisa caminhar então os princípios de Deus. Isso são coisas básicas, coisas simples, coisas então comuns. Então nós precisamos disso. Você pai, você mãe, precisa ensinar os seus filhos a lerem a Bíblia, ensinarem seus filhos a orar. Estabeleça o sacerdócio lá no seu lar. Um dia você deixa seu marido ler, no outro dia você deixa sua esposa ler, no outro dia você deixa seus filhos então ler, deixa eles explicar o que eles estão entendendo naquela história, naquela palavra, naquela passagem, e você vai ver o crescimento na sua casa. Isso é relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Deus, e isso vai trazendo então a força para a tua vida, amados. Se nós não nos relacionarmos com Deus, nós não temos força. Nós vamos então vivendo uma vida, porque o mundo suga. Eu não sei você, mas eu saio de casa para trabalhar, saio de casa para poder então fazer, irmãos, é uma pressão de tudo quanto é lado, é demônio de tudo quanto é jeito que chega na minha direção. Será que é só comigo? Não é, é com você também. Os demônios vêm te perseguindo, é problema de um lado, é uma pessoa que te ofende do outro lado, é uma situação que acontece aqui, é uma dificuldade que você passa acolá.
e aí então aquilo tudo vai te minando a sua força, se você não entrar debaixo do esconderijo do Altíssimo, e ficar descansando à sombra do Onipotente, meu irmão e minha irmã, você não aguenta. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos de relacionamento com Deus. Eu falo sempre, irmãos, vocês querem ser fortalecidos, acorde um pouco mais cedo, esteja então buscando a Deus, faça um devocional, esteja então, se alimentando de Deus, para que você possa avançar, limpe a sua armadura, revista-se então da armadura de Deus, e saia então para trabalhar. Tem gente que acorda, sai de peito aberto, o diabo vai lá e pá! A pessoa não sabe porque ela está triste o dia inteiro, ela não sabe porque ela ficou frustrada o dia inteiro, ela não sabe porque aquela irritabilidade que está acontecendo com ela, porque a hora que ela acordou ela não se preparou e o diabo foi lá e deu uma flechada. Então o relacionamento com Deus é isso. Eu vou então me fortalecendo, eu vou orando, eu vou lendo a Bíblia, eu vou buscando ao Senhor, eu vou tendo então um comprometimento com Deus, eu me envolvo com as coisas do Senhor, eu estou mais na igreja, eu participo das coisas, eu passo a servir, eu passo a ser uma pessoa diferenciada, eu quero dar passo de fé, eu não fico então conformado com a vida que eu tenho, eu quero então avançar e crescer no Senhor. Isso é relacionamento. Diga comigo, a verdadeira conversão é confissão, perdão, relacionamento. Quem está comigo aqui? Se você então ter confissão, receber o perdão de Deus, entender o perdão de Deus, porque entre você receber e você entender tem uma grande diferença. Tem gente que fica se culpando de um pecado que passou há 20 anos. Pastor, mas minha mulher me lembra disso. Pastor, mas meu marido me lembra disso. Seu marido, a sua mulher está sendo enviada pelo diabo para poder fazer o papel dele. Porque a Bíblia diz que nem Deus se lembra dos seus pecados. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. E eu venho aqui te dar essa palavra nessa manhã, para que você saia daqui entendendo que o perdão de Deus já foi derramado sobre a sua vida. Pastor, mas já fiz tanta coisa ruim. Seus pecados, todos. Diga assim comigo, todos os meus pecados já foram perdoados, porque a minha vida pertence a Cristo. Dá uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Então, amados, eu confesso, eu entendo o perdão, eu me relaciono com Deus, e quando eu me relaciono com Deus, sabe o que acontece? Pum! Poder de Deus. O dunamis chega para nós. A presença de Deus então invade a nossa vida e nós passamos a ter o poder de Deus em nós. Porque se eu tenho relacionamento com Deus, Deus passa a morar dentro de mim. E eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu não posso, mas Ele pode comigo. Aleluia! Então o poder de Deus está dentro de nós. Só que as pessoas de hoje, elas estão então acuadas sobre isso. Elas não acreditam mais que elas têm o poder. Irmão, você tem poder para curar pessoas, aleluia. Cadê os homens e mulheres de Deus aqui, os proféticos aqui nessa manhã aqui? Você tem poder para curar as pessoas, você tem poder para libertar os cativos, você tem poder para abrir o mar. Se nós temos a confissão, se nós temos o perdão de Deus, se nós temos o relacionamento, o poder está em nossas vidas. Eu abro a boca e o poder sai. Eu dou uma palavra e acontece no mundo espiritual. Porque essa é a direção de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Quando ele abre, as portas vão se abrindo, o mar vai se abrindo, as coisas vão acontecendo, vai rompendo. Essa é a vida com Deus. Essa é a forma de nós vivermos. Mas tem pessoas que não entenderam ainda isso. Isso é a verdadeira conversão. Elias, irmãos, orou e o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, e foi ali, sabe, um tropé que aconteceu naquele monte Sinai. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que a sua oração vai cair fogo do céu, vai acontecer um tropé lá na tua casa, lá na sua vida, lá na sua família, porque é um poder dentro de você. Mas para acontecer esse poder, precisa ter a conversão verdadeira. Se não acontecer a conversão verdadeira, não tem poder, é aquela mesmice. É aquela pessoa mal-humorada, é aquela pessoa que só reclama, é aquela pessoa que só questiona, é aquela pessoa que sabe que nada está bom, que tudo está errado para ela. Por quê? Porque não tem poder. A pessoa que tem poder, irmãos, ela vai marchando, e ela sabe que o mar vai se abrindo, ela vai marchando, ela sabe que o mal então vai saindo na presença dela, porque o Senhor é com ela, Ele vai à frente. Atos 1:8. Mas recebereis poder
Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aleluia. Quem tem o Espírito Santo aí? De verdade, quem tem o Espírito Santo aí? Quem crê que tem o Espírito Santo, diga amém. Se você tem o Espírito Santo, você tem esse poder, meu irmão, dentro de você. E você precisa usar esse poder. Pum! Aconteceu, é assim. Esse poder que você precisa entender. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. A Bíblia diz sobre isso. Então, ou seja, você vai orar e o mal vai sair. A sua oração passa a ter poder. Não é aquela oração decorada. Amém. Tem gente que está desse jeito. Aquela oraçãozinha furreca. Aquela oração, sabe, que a pessoa nem aguenta falar. Você precisa se levantar na tua casa, você precisa se levantar no seu trabalho, você precisa se levantar na sua vida e entender, sabe, que você tem poder, que você tem autoridade, que o diabo tem que bater continência, ele tem que sair da tua frente, ele não pode contra você, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é maior e ele está dentro de você. É essa força que eu tenho que ter, esse poder. Mas receberei esse poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O segundo texto que eu separei, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Ai, que vontade de falar para você, falar para o seu irmão, deixa de ser covarde. Você pode me ajudar aí? Alguns filavam, mas chacoalha ele e diga assim, deixa de ser covarde. Avança em nome de Jesus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Tem pessoas que têm medo de tudo. Tem pessoas que são inseguras para tudo. Deus não te deu um espírito de covardia, você tem um poder. Poder para avançar, poder para romper, poder para chegar e o diabo tem que bater em retirada. Poder para avançar diante de cada situação. Poder está aqui dentro de você. A verdadeira conversão. Vamos lá, quem se lembra aí? Primeiro, confissão. Segundo, perdão. Terceiro, quarto, oh, parabéns, você está antenado, hein? Você está na mensagem, hein? Vamos lá de novo? Isso aí. Essa é a verdadeira conversão. Ah, eu me converti, o diabo está lá fazendo a família dela de gato e sapato. Está lá batendo em todo mundo. Pastor, eu me converti, mas eu ainda fico endemoniado. Mas que trem é esse? O que está acontecendo? Pastor, não, eu sou convertido, pastor. Mas o diabo ainda tem poder na tua vida? O diabo ainda zanza ainda junto com você? Não. A verdadeira conversão, você confessou, você entendeu o perdão, sou perdoado, tenho relacionamento com Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu faço propósito, 20 dias, 21 dias, campanha de oração de 30 dias, faço propósito então de 90 dias, eu estou então com propósito, eu estou então na caminhada, eu estou com fé, eu tenho relacionamento com Deus, eu quero mais de Deus, eu tenho sede de Deus, eu sou como a corça que anseia pela água, eu sou como a corça, eu corro então para Deus, para perto de Deus, eu tenho então esse relacionamento, eu quero conhecer a Deus, eu quero cada dia mais conhecer a Deus, eu quero cada dia mais entender as coisas de Deus, eu quero cada dia mais sentir a presença de Deus. Relacionamento. E aí eu tenho poder. Aí eu oro, as coisas acontecem. Aí eu falo, as coisas então se tornam realidade. Porque eu então tenho uma vida diferenciada. Então, e por último, esse aqui é poderoso. Diga comigo, desfrute. Vamos lá? Vamos começar de novo agora. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Olhe para o seu irmão e diga assim, você vai desfrutar. Diga assim, mas não é só aqui nessa terra. Melhor foi preparado para o final, irmãos. Presta atenção no que diz aqui, ó. 2 Coríntios 5:1, olha o seu desfrute, irmãos, quando você tem a conversão verdadeira. Sabemos que se a nossa casa terrestre, o tabernáculo que é o nosso corpo, por desfeito, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas.
Essa é a verdadeira conversão, que nos leva então ao céu, que nós vamos morar no céu, aleluia. Aqui nós construímos casa, racha, trinca, tem que reformar. Lá no céu Deus preparou um lugar bem bonito para você, uma casa preparada para você lá no céu, meu irmão, não construída por mãos humanas, mas de Deus. A verdadeira conversão é para nós chegarmos ao céu. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode então ficar aqui nessa terra. Pastor, eu vivi uma vida boa aqui nessa terra. Pastor, eu tive um bom trabalho, tive um bom emprego, tive um bom dinheiro, tive muita coisa. Mas você não chegar no céu não tem sentido. Nós vamos viver uma vida boa aqui nessa terra, mas vamos chegar também no céu, aleluia. Porque lá é o momento de desfrute, lá nós vamos desfrutar diante do Senhor. Filipenses 3:20, eu quero que você leia comigo esse texto aí, vamos lá? 1, 2, 3. Você tem um RG que está dizendo assim que você é brasileiro, não é verdade? Está lá dizendo lá. Então essa é a sua naturalidade, mas você tem então a cidadania do céu, aleluia. É lá que nós vamos então para lá, é para lá que nós vamos então viver na eternidade diante do Senhor. Por isso que aqui tem algumas dificuldades. Por isso que aqui nós passamos por algumas situações, mas a verdadeira conversão, nós precisamos estar olhando para o alvo, que é o céu. E não deixando nada e nem ninguém tirar isso da nossa vida. Eu vou morar no céu. Quem vai estar no céu junto comigo, levante a sua mão e diga assim: eu também vou. Agora no céu, olha aqui, Apocalipse 21:1 diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, aleluia. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passou e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva linda, vestida para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aleluia. O céu é isso, irmãos. Lá no céu não tem choro, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem dificuldade, lá no céu é só desfrute. Só desfrute. Mas nós precisamos então chegar lá. Nós estamos vivendo só terra. Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa. Agora mudou, né? Deus me dá um ar-condicionado. Está quente, né, irmãos? Tudo isso está certo. Tudo isso você pode pedir. E Deus é um bom pai, Ele vai te dar. Mas o seu coração precisa estar nas coisas eternas. Porque a verdadeira conversão te leva para o céu. Vamos lá para os 5 passos, agora nós, todo mundo junto, vamos lá? A verdadeira conversão nos leva primeiro. Desfrute. Essa é a verdadeira conversão. Você olhar para a situação e dizer: epa, eu vou viver isso na minha vida. Pastor, eu não confessei ainda. Eu tenho algo a confessar. Preste atenção, irmãos. Você não precisa confessar para mim, até nem dá. Como que eu vou ouvir todos vocês aqui hoje? Não tem como. Mas você tem um Deus que está aqui para ouvir a sua confissão. E Ele vai perdoar os seus pecados. Por mais difícil e triste que seja, Ele vai te perdoar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila que Ele vai te perdoar. Pastor, eu já confessei. Então entenda o perdão. Entenda que Ele já te perdoou. Receba o perdão de Deus e entenda isso no seu coração. Terceiro, viva uma vida de relacionamento com Deus. Não viva de qualquer forma. Mergulhe nas coisas do Senhor. Queira mais de Deus. Queira mais da presença de Deus. Queira mais da direção de Deus sobre a sua vida. Quarto, use o poder que está dentro de você. O poder que chegou num homem
chamado Ezequiel, e disse assim: Ezequiel, você crê que esses ossos, eles estavam num cemitério de ossos secos? Você crê, Ezequiel, que esses ossos podem viver? Ele disse: Senhor, se o Senhor está falando, o Senhor que sabe. E aí Deus falou para ele: então profetiza, Ezequiel. E ele profetizou. E ali então surgiu um grande exército. Os olhos de Ezequiel não estavam enxergando o exército, mas a boca dele estava profetizando o exército. Talvez você não está enxergando o milagre acontecendo na sua casa, mas profetize o milagre, declare o milagre, entregue o milagre, gere o milagre ao mundo espiritual. Use o poder sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus, em nome de Jesus. E viva uma vida de desfrute, aqui nessa terra, desfrutando de tudo aquilo que Deus te dá, e no céu, que é o mais importante, que é o lugar que eu e você vamos então morar. Amém? Diga comigo assim: a verdadeira conversão está sobre a minha vida. Se coloque de pé que eu quero orar com você nesse momento. Antes de nós orarmos, eu quero que você cante